Olá, meu nome é Victor Marcondes, sou médico oncologista clínico da Oncomed, do Instituto Oncomed e da pesquisa clínica do INCA. É uma honra estar aqui no podcast da Oncogenética, onde nós vamos ter a participação de alguns colegas ilustres. Eu gostaria de apresentar o Dr. Antônio Abílio. O Dr. Antônio Abílio é geneticista, tá, com especialidade pela Fiocruz, também pelo City of Hope, e tem um conflito de interesse de trabalhar comigo na Oncomed. Olá, a gente queria agradecer a vocês por estarem aqui. Eu sou Vivian, sou oncologista também da Oncomed, do Grupo Oncomed, do Instituto Oncomed e do Hospital da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. E a gente está aqui junto com o Antônio Abílio, com o Dr. Vitor e com a doutora Marcela Bucão, que também é oncologista e com especialidade em oncogenética, em predisposição genética, pós-graduação em predisposição genética pelo Einstein. E queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje nesse podcast. Prazer imenso. Ótimo estar aqui conversando com vocês hoje. Vamos começar aqui a conversar com a Marcela. Marcela, acho que a gente podia começar explicando, né, para todos o que é a oncogenética e como as pessoas podem diferenciar a oncogenética da genética que a gente ouve falar muito na mídia. Então, assim, dá uma visão geral para a gente. Há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, né, a gente entendia que câncer hereditário era uma doença rara. Né? E hoje a gente sabe que não é. 10, 15% de todos os tumores eles são hereditários, e isso veio para o oncologista, para o geneticista, como um volume enorme de informações, de pacientes. E então a oncogenética vem como uma subespecialização, tanto da oncologia como da genética. Foi reconhecida como uma especialidade médica em 2024. A gente ainda está avaliando como é que a gente vai fazer os cursos, né? Obviamente, é o treinamento das pessoas por ser tão relevante essa informação dentro do cuidado do paciente, mas ela especificamente traz para a gente o grupo de pacientes com tumores, às vezes familiares, múltiplos familiares com câncer, e onde a gente consegue saber quais os indivíduos teriam um risco maior e poder traçar estratégias de prevenção, de rastreio e, sem dúvida, hoje na nossa prática clínica, no tratamento do paciente. Então, a oncogenética ela veio como sendo um padrão ouro, standard of care. Os pacientes devem ser aconselhados, devem ser avaliados. É cada vez mais importante ter vocês com a gente, né, no nosso dia a dia. E, Abílio, assim, como a gente está no Uro-Onco Rio, então fala pra gente um pouquinho como é que é essa prática na uro-oncologia, assim, como é que é a oncogenética na uro-oncologia. Na verdade, começando a te responder e complementando um pouco o que a Marcela falou, da mesma forma como a genética entrou na oncologia tardiamente, por assim dizer, éramos antigamente uma espécie de cereja do bolo, uma espécie de luxo a ser oferecido para uma parcela muito pequena dos pacientes, que eram fatalmente aqueles que conseguiam pagar pelos exames, que na época eram pouco disponíveis, pouco difundidos e ainda muito caros. E usando tecnologias que podem se dizer, à luz do nosso olhar atual, até artesanais. Não que elas tenham deixado de ser usadas, ainda o são em alguns contextos. Mas hoje, a difusão dos testes genéticos, por conta do progresso da técnica, do aumento do número de laboratórios oferecendo serviço e, por consequência, mais dados genéticos sendo apresentados a nós médicos na nossa prática, isso só faz que cada vez mais especialidades entendam e percebam qual a importância do que você disse, até que ponto os tumores que a gente trata na nossa prática têm uma predisposição hereditária. E isso é o ponto fundamental. Porque se há 20 anos atrás, 30, o BRCA1 e o BRCA2 entraram na prática médica, mudando o conceito do que se tinha de câncer de mama, hoje a próstata é a nova mama, por assim dizer. Hoje, a genética já está entrando no câncer de próstata, à medida do que a gente consegue cada vez mais descobrir genes que sejam importantes na predisposição hereditária a câncer de próstata. E nisso, já respondendo, o principal deles acaba sendo o BRCA2. A próstata é o único cenário onde o BRCA2 é mais importante que o 1, porque em todos os outros tumores onde esses genes têm importância na predisposição,
o 1 é muito mais importante que o 2. A prevalência deles é maior, a penetrância deles é maior. E na próstata isso é o inverso, isso é muito interessante. O BRCA2, seguido que é por 2 genes que agora também começaram a ter evidência, que é o ATM e o SHEC2, velhos conhecidos nossos da oncogenética geral, mas agora entrando na próstata como o segundo e o terceiro mais importantes. Seguido do BRCA1 como um quarto lugar bem distante. Então é interessante ver esse cenário e ver que para além desses genes, há outros genes que também se mostram relevantes na próstata, como o nosso próprio gene TP53, que é o responsável pela síndrome de Li-Fraumeni, muito prevalente no Brasil por conta de efeito fundador, e os genes da própria síndrome de Lynch, que é uma síndrome que foi muito mais descrita no câncer coloretal, onde foi descrita inicialmente, que depois o segundo tumor mais prevalente nessa é o endométrio, em terceiro lugar o ovário, e depois, no quarto lugar, quinto, aí entra próstata, entra tumor do epitélio transicional de bexiga, tumor urotelial. Então aí a gente começa a ver o quão importantes são esses genes para avaliar a predisposição genética dos tumores que nós tratamos. E a partir daí, perguntar sobre as famílias desses pacientes. Mas isso acho que vai ser tema de outras perguntas. Não, acho que a gente pode aproveitar e juntar, né, um pouquinho de tudo que vocês já falaram até agora. E aí com esse realmente avanço das técnicas, a possibilidade de mais pessoas estarem realizando testes genéticos, você começou a investigar melhor a população. E aí, sob esse olhar, o que você tem para dizer para a gente, Marcelo, da prevalência dessas síndromes de predisposição no Brasil, né? Quais são as mais prevalentes, como elas se hierarquizam em termos de prevalência hoje? Olha, sem dúvida eu puxaria exatamente o que o Abílio falou. Hoje, sem dúvida, BRCA2 é o nosso carro-chefe dentro da uro-oncologia prostática, principalmente. A gente também vê na síndrome de Lynch tumores uroteliais, quando associados à síndrome, geralmente por MSH2. E eu não posso deixar de reforçar o que ele falou em relação da síndrome de Li-Fraumeni, R337H, uma mutação fundadora brasileira, e que a gente sabe hoje pelos dados, por consórcio nacional, onde a gente conseguiu compilar bastante dados dessa população Li-Fraumeni no Brasil, que o câncer de próstata é o segundo mais comum atrás de sarcoma, né, no homem. Então, apesar de ter uma penetrância menor do que outras mutações em TP53, é importante a gente lembrar, né, que existem que tem essa prevalência dentro da nossa população. Também reforçaria que em casos muito raros, mas também específicos, a gente tem von Hippel-Lindau, são pacientes com múltiplos tumores renais que acabam aparecendo, às vezes, por urologista, né, com vários cistos renais, cistos pancreáticos, e eventualmente a gente vê na nossa prática clínica, apesar de muito mais raro, né, Abílio? Não sei se você tem uma prática diferente, até porque você trabalha num centro de pesquisa, você trabalha no INCA, então não sei se você vê mais pacientes com essas síndromes mais raras. Muitas vezes sim, mas elas ainda são raras até para nós. Às vezes o médico não está muito acostumado a reconhecer as situações, e quando mandam, acabam muitas vezes indo para centros de referência como o INCA. Então existe um trabalho lá sendo feito com von Hippel-Lindau, existem setores que já estão fazendo essa investigação genética lá há mais tempo, e cada vez mais a gente consegue, e gostaria de tentar conseguir mais ainda, que mais pacientes e mais famílias sejam testados. Porque von Hippel-Lindau é uma doença multifatorial, multidisciplinar. Sim. Ela afeta vários outros órgãos. Então, esses pacientes, às vezes, chegam pela neurocirurgia, podem chegar pela oftalmologia, sim, e pelo abdômen, pelo afumete pancreático e até pelo endócrino, pelo feocromocitoma. Então é muito bom quando se recebe pacientes dessas clínicas, que isso quer dizer que essa síndrome está começando a ser mais conhecida nas outras especialidades também. Está sendo mais divulgada, está sendo mais identificada, assim, importante na identificação e no aconselhamento desses pacientes, mas para a oncologia, o que trouxe de mudança, assim, para o tratamento também, muda o tratamento por conta de algumas identificações dessas síndromes, né? Então, assim, como é que você vê isso para você?
eu vejo como uma época extraordinária para a oncogenética. Porque vocês imaginem um geneticista geral como eu, que teve toda a formação na genética pediátrica e que há muitos anos decidi enveredar apenas para a oncogenética, mas nessa época, quando a gente fazia diagnóstico sindrômico, era até um pouco, não sei dizer qual é o adjetivo, mas parece que a gente sempre era algo à parte. O cuidado pediátrico com a criança mantinha-se inalterado, o cuidado endocrinológico, o cuidado com outras especialidades, e descobrir a causa daquelas malformações, daquelas síndromes, era às vezes um luxo. E como os testes não eram disponíveis, não eram fáceis de serem conseguidos, então quase sempre as pessoas mandavam para a pediatria e para a genética. A genética entrava num outro ponto, importantíssimo, mas num outro ponto que não tinha tanto cuidado. E na oncologia isso também aconteceu. Quando a gente começou a fazer oncogenética, que os testes eram caros, e demorava muito para ser feito, nunca que a gente recebia os pacientes no momento inicial, como hoje. Os pacientes frequentemente terminavam seus tratamentos, eram operados, faziam quimioterapia, faziam radioterapia, e quando terminavam o tratamento oncológico, agora vão para o geneticista para você descobrir de onde isso veio e da sua família. Ou depois do terceiro, quarto tumor, né? Assim, olha, você já está no terceiro, quarto tumor. Acho melhor você fazer uma investigar um pouquinho melhor. Então, o que mudou é isso, e isso é que tem que ser chamado a atenção. Quanto mais os testes estão disponíveis e quanto mais o conhecimento sobre genética do câncer começa a crescer, é aí que a gente tem que atuar, é aí que a gente precisa receber os pacientes antes para poder, talvez, fornecer esses resultados moleculares para vocês, oncologistas. Né? Exato, para os cirurgiões. E agora a gente está entrando num momento que as informações que a gente fornece são cada vez mais necessárias para o cirurgião decidir a conduta. E agora, para vocês, para os oncologistas decidirem a conduta. E isso é fundamental, e para mim, que vim dessa parte lá atrás, é um prazer imenso atuar nessa área agora. É uma informação definidora de tratamento agora. Exatamente. Né? Eu acho que essa parceria entre oncologia e genética é um caminho sem volta, porque dentro de todo, a gente sabe que o câncer, o tratamento é multidisciplinar, mas sem dúvida, né, por conta exatamente da necessidade da gente ter testes genéticos, não só os hereditários, onde a gente vai falar das síndromes de predisposição, mas os testes somáticos, que na grande maioria das vezes vão guiar o tratamento, eventualmente numa primeira linha de tratamento, e muitas das vezes tratamentos cirúrgicos, neoadjuvantes, adjuvantes, e numa primeira, segunda linha de tratamento. Então, sem dúvida, ter essa parceria do oncologistas com os oncogeneticistas. Hoje a gente sabe que tem cardio-oncologia, tem endócrino-oncologia, tem os cirurgiões oncológicos, tem subespecialidades em cada uma das especialidades. Tem o urologista que vai fazer mais próstata, tem outro que vai fazer mais bexiga, tem outro que vai ficar focado, né, no câncer de pênis. Enfim, a gente sabe que tem as subespecializações, porque é tão difícil, eu acho que na nossa prática clínica, a gente sente que está tão difícil cada especificidade de cada um dos subtipos de tumor, com linhas diferentes de tratamento, com orientações genéticas diferentes, qual é o melhor momento da gente pedir um teste, qual é o melhor momento de encaminhar para aconselhamento, e, sem dúvida, o impacto que isso vai ter na família do paciente, né, Abílio? Com certeza. Eu gosto de dizer sempre que o geneticista é como se fosse um médico de família high-tech. A gente, através de um paciente na nossa frente, a gente construindo uma boa história familiar, um heredograma, e vendo eventuais acometimentos naquela unidade familiar, a gente consegue ver se aquela família é suspeita ou não, e talvez a partir daí indicar testes mais direcionados, né? Testes mais direcionados. E isso é muito importante. Eu vou novamente seguir o raciocínio de vocês, né? Vocês começaram falando dos avanços no diagnóstico, então a testagem genética sendo mais disponível para os pacientes. E aí você falou das terapias, né? Hoje você consegue
juntar isso com cuidado. E aí, Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta, né? A gente sabe que, né, os genes mais relevantes hoje para a uro-oncologia vão ser os genes do BRCA, os genes dos defeitos de recombinação homóloga. E aí, como você enxerga as drogas-alvo para essas alterações, né, os inibidores da PARP? Como você tem enxergado a entrada deles no cenário terapêutico desses pacientes? O entendimento da biologia molecular, da carcinogênese, trouxe para a gente avanços tecnológicos, avanços no tratamento enormes, né? Então, desde que a gente conhece o reparo por recombinação homóloga, a gente sabe exatamente da instabilidade genômica e que o efeito final existe. Conseguiram chegar numa droga que conseguiria atuar no efeito final de todos esses erros genéticos, que é o inibidor da PARP, por exemplo. A gente sabe que esse cenário veio lá dos pacientes politratados, onde a gente começou a utilizar uma monodroga, que é o inibidor da PARP. Hoje a gente já sabe que o inibidor da PARP já veio para um cenário castração resistente e mais recentemente, acho que os dados da ASCO mostraram para a gente que provavelmente, né, os inibidores da PARP vão chegar para o nosso cenário castração sensível. Recentemente a gente teve um congresso do BRCA Simpósio lá em Montreal e o lema maior do congresso foi o Cancer Interception, né? Como é que a gente vai conseguir interceptar o processo de carcinogênese nesses pacientes com predisposição hereditária? E eles estão começando a já traçar projetos de pesquisa de fazer uso do inibidor da PARP no indivíduo assintomático por X tempo e depois avaliar a médio e a longo prazo se esse paciente ele vai ou não vai desenvolver câncer. Então, existem já vários processos em andamento, projetos de pesquisa em andamento que vão elucidar para a gente se essa droga, de fato, ela vai vir, ainda vai vir para um cenário assintomático. Sem dúvida, foi um grande avanço tecnológico. A gente, às vezes, tem um problema também na avaliação desses estudos, né? Porque esses estudos, eles mostram um benefício sempre maior na população BRCA, quando você começa a estratificar pelas mutações, e aí você vai olhar as outras mutações que são mais raras, né? Você acaba tendo um N pequeno, e aí numa análise de subgrupo você vê que essas mutações elas ficam às vezes fora de uma faixa de benefício com significância estatística, né? E aí, como vocês enxergam isso também? Essas mutações que são raras, não BRCA, esses pacientes eles estão se beneficiando também? Ou a gente precisa aí mudar o desenho dos estudos para ter essas respostas? Como é esse fenômeno? Eu não sei se eu vou chegar nesse ponto, mas eu fico pensando sempre na questão da mutação rara. Como o geneticista acaba sendo um médico de doenças raras e condições incomuns, meu viés é um pouco para um outro lado. De saída, eu tendo a crer que só pelo fato de uma mutação ou uma condição ser rara, por isso você não vai ter um N suficiente, muitas vezes nunca. Quer dizer, raramente você vai ter um N suficiente para demonstrar um efeito se uma condição é rara ou uma certa mutação é rara. Então, não sei se o que tem que mudar são os estudos ou o nosso olhar para eles. E saber que se aquele medicamento tem aquele efeito numa via que deveria ser assim, e colocar num cenário prático e ver que aquela situação pode ter uma melhora, isso em princípio seria um indicativo de prescrição. O problema talvez seja que, como as prescrições em oncologia são completamente orientadas, e assim tem que ser, por estudos bem comprovados, por Ns relevantes, são drogas caras, são drogas que têm uma ação limitada, às vezes num período específico de doença, não pode ser feito a sorrelfa. É preciso que seja embasado. Então a gente vai ficar num contraste. Por um lado, uma situação para a qual a gente nunca vai ter um N adequado por ser raro, e por outro, uma necessidade de um paciente que uma droga por aquele mecanismo deveria funcionar, e aquele é uma situação que aquela poderia ser testada, e acaba que você pode nunca ter esse casamento. Aí sou eu, o geneticista, falando. Aí eu queria ouvir a oncologista sobre isso. Na verdade, assim, o que a gente vê hoje nos desenhos dos estudos é que muitos, né, da população com intenção de tratamento, eles colocam como os all-comers, né? Eles tentam colocar toda a população para ter benefício aquele doublet de droga, né? Um inibidor
da via do androgênio, mais um inibidor da PARP, e depois eles precisam acabar estratificando por subgrupo para a gente ver quem é que de fato se beneficia. A gente sabe que muitos desses pacientes, já num cenário castração resistente, eles têm instabilidade genômica, e por isso um inibidor da PARP teria um racional científico para funcionar. Só que quando a gente vai ver, como, assim, a gente sabe que mutações bialélicas, né, perda bialélica dos genes de reparo, vão ter uma ação mais eficaz do inibidor da PARP. A gente sabe que as mutações, né, do receptor de androgênio vão gerar mais instabilidade genômica e, a princípio, você teria uma eficácia maior, né, da associação da combinação. Mas, de fato, muitas dessas mutações nas ciclinas, né, dentro dos estudos, foram mais raras, a gente encontrou menos pacientes. Então, quando você vai pegar o resultado do estudo, você vê que é um pouco frustro. A gente fica na expectativa de ter uma taxa de resposta maior, de ter um ganho de sobrevida. A gente sabe que tem ganho, sem dúvida, né, de qualidade de vida, mas vale reforçar que muitos desses pacientes têm efeito adverso, né, que é uma medicação, o inibidor da PARP veio como uma grande tecnologia, mas é uma medicação tóxica. A gente sabe que esses pacientes têm mais anemia, esses pacientes podem ter, né, uma neutropenia maior, bastante fadiga. Então, acho que a seleção também do paciente que vai receber a droga, cabe uma avaliação e uma definição melhor, talvez, dessas estratégias dos estudos. Como é que você vê as perspectivas futuras? Quais são as perguntas que você queria as respostas para esses estudos? Eu acho que na nossa perspectiva futura, se a gente pudesse botar num cenário ideal, né, Abílio? Talvez a gente vai entrar num cenário de biópsia líquida, onde a gente pudesse ver, né, cell-free DNA, a gente pudesse ver, né, as células tumorais circulantes, o DNA tumoral circulante, em que a gente pudesse saber quem é o paciente que vai recair mais rápido, o paciente que a gente teria que fazer uma intervenção mais rápida, e se de fato isso vai ter ganho de sobrevida lá no final. Né? Se a gente vai estar tentando, a gente está trazendo muita droga mais tóxica, não sei se é essa sensação que vocês ficam, para as primeiras linhas. E será que esse paciente ele vai ter ganho de sobrevida global? Será que a gente está aumentando de fato a vida desses pacientes? E muitas das vezes esses pacientes vão até ter outros tumores primários ao longo dessa sobrevida mais longa. E aí a gente precisa repensar qual é a sequência de drogas que a gente vai usar, talvez guardar drogas para que sejam utilizadas num cenário futuro. E você, Abílio, você vê isso como, né, na sua prática clínica? O que você espera para o futuro? Não, eu fico pensando nisso que você falou e concordo absolutamente em tudo. O que eu queria para o futuro era biópsias líquidas feitas mais precocemente, para você conseguir tentar ver mutações presentes nas células do tumor, que é o que nós até então não estamos conversando. Estamos falando de mutações germinativas que dão predisposição. Mas o tumor sendo estudado nesse nível seria muito bom. Seria muito bom se a gente conseguisse mais terapias-alvo para as mutações que a gente encontrar. Por exemplo, ainda não existe uma terapia-alvo para Lifraumene, e que seria de extrema valia, por exemplo. E com relação a testes tumorais, eu fico pensando numa espécie de teste que com certeza ainda não existe, mas eu fico imaginando se de repente houvesse, olha que sonho, formas de você pegar um tumor, estudos de você pegar tumores e você identificar padrões de acometimento de mutação típicas de certos carcinógenos. E aí imaginamos um tumor qualquer e coloca e faz um teste como esse, e você vê, não, esse tumor tem um padrão de mutações que é compatível com mutações feitas por cigarro, por exemplo, ou feitas por alifáticos, como benzeno, por exemplo. Então você poderia, talvez, responder a pergunta que todo mundo faz para a gente quando chega nos nossos consultórios, Marcela. Eu vim aqui para saber de onde veio o meu câncer. A gente não tem essa informação. E o nosso teste também pode, muitas vezes, não dar. Porque quando a gente faz um teste, você nunca pegou um BRCA1, por exemplo, com um tumor, digamos, de intestino, para o qual não tem uma correlação ainda. Você tem... mas eu quero saber o que causou o meu câncer. A gente não tem como saber. Porque os nossos genes são fatores de risco. E fatores de risco podem ou não estar presentes no desfecho em questão. Eles são de risco.
mas não quer dizer que sejam certezas absolutas. Então, dessa forma, a gente imaginaria um teste que responde, não, o seu tumor foi causado pelo cigarro porque tem um padrão de mutações aqui que é encontrado no cigarro. Talvez isso respondesse boa parte das perguntas que os pacientes nos colocam. E talvez desse uma certa culpa neles. Pô, então, e aí é um outro trabalho para nós de desconstruir essa culpa com as quais muitas vezes nós somos colocados na nossa prática. E hoje, né, Abílio, a gente ainda nem está entrando no mérito de falar sobre herança poligênica, entender Nossa. quais são as heranças populacionais, Sim. como é que... Assim, a gente está começando a entender nossa etnia, né, no Brasil, com o projeto Genoma Brasil, a gente está começando a entender de onde a gente veio, o que a gente tem dentro, né, do nosso DNA que possa estar predispondo não só a câncer, mas várias doenças, doença metabólica, doenças neurológicas, cardiológicas. Sim, esses dados existem para a população anglo-saxônica, europeia, caucasiana, estrita, mas ninguém estudou até então a população brasileira nesse contexto. Isso é de extrema importância. Exatamente. Sim. E precisamos saber de onde nós viemos. De onde Para nós saber viemos, para onde vamos. E Em quanto tempo vocês acham que a prevenção, né, através de testes de DNA tumoral circulante, seriados, né, essas pessoas são assintomáticas, na verdade não têm síndromes de predisposição, em quanto tempo vocês acham que isso vai ser uma prática normal, né? Igual a gente faz um exame de PSA, a gente faz a mamografia, uma tomografia, uma colonoscopia. Em que momento vocês acham que vai entrar o teste genético como preventivo? eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque a gente ainda tem muita interferência, né, no teste, né, até mesmo na prática clínica, na biópsia líquida. A gente tem os chips, né, que são essas alterações monoclonais que são liberadas no nosso sangue, do nosso DNA para o nosso sangue, por envelhecimento, por inflamação, né, por doenças autoimunes. Então, eu acho que a gente vai, especificamente, a gente vai evoluir com isso. Eu acho que esse é o futuro, mas é caro, é difícil a gente ter acesso e fazer de maneira seriada para a gente poder ter um resultado final na nossa população. Eu acho que a gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo. E, sem dúvida, né, eu acho que a Bíblia depois pode comentar, pode acrescentar, tudo isso que a gente está falando precisa ser aplicado, né, num contexto de prevenção, né? A gente precisa trabalhar muito a prevenção, não só, a gente está falando muito da melhor droga, do melhor acesso, assim, do melhor desfecho, mas a gente tem que falar de acesso. Quem é que vai conseguir fazer testagem? Como é que essas pessoas vão, né, poder fazer um PSA, ou fazer uma ressonância de pelve, ou poder fazer um rastreio adequado, uma citologia oncótica na urina, né, se a gente estiver pensando numa população de alto risco. Então, se a gente entrar dentro do mérito SUS no Brasil, se a gente for entrar até mesmo na saúde privada, a gente sabe que existe todo um desbalanço de acesso à saúde no Brasil. Então, tudo isso que a gente vem conversando é para a gente também falar um pouco de prevenção e de treinamento dos nossos profissionais, não só do oncologista e do oncogeneticista, que talvez lá aponta o final do caminho, mas desde a saúde básica, como é que a gente poderia incluir essa orientação, né, ou até mesmo orientação básica de fenótipo. Quantos familiares você tem com câncer? Que tipo de câncer? É mãe, é pai, é tio, né, seus filhos? Tumores específicos. E a gente vê também que cabe o treinamento médico desde a faculdade, né, e na saúde básica, para que a gente possa ter acesso e melhoria da nossa população geral. Treinamento esse que muitas vezes nos falta. A gente não está acostumado a ter educação genética. Nas nossas faculdades, a gente estuda genética somente na área básica, como uma das carreiras, como uma das matérias que a gente estuda como conhecimento para embasar uma prática. Sim, mas a gente não tem lá na frente. A gente não tem a genética usada em nível clínico. Exato. Eu posso garantir a vocês e a boa parte das pessoas que nos ouvem e assistem que isso não aconteceu na formação de vocês na maioria das vezes. Porque são raros os cursos de medicina que já entenderam isso e colocaram a genética na prática clínica. Podem rever quaisquer livros de clínica médica de vocês, onde vocês vão ver no início um parágrafo ou dois de genética. A genética é para você colocar alguns genes que estão associados àquela condição clínica em estudo. Depois vem epidemiologia, patologia, clínica, diagnóstico, tratamento. Aí o que interessa é que cai na prova. Nesse ponto, isso é o que tem que mudar nesse contexto. E já pegando também um pouco o gancho, lembrando de outra coisa.
um teste para o futuro mais próximo do que esse que eu mencionei há pouco é a epigenética. Nós vamos estar descobrindo mais informações do nosso metiloma, do nosso mapa de metilações. Interessante você saber que a epigenética é algo que fala de mudanças externas acontecendo no nosso DNA, mas não mutações. Mas quando você liga radicais metila em certas posições, o gene fica invisível, ele não é lido. Então um gene metilado é um gene silenciado. E você pode reverter os padrões de metilação, desde que a gente saiba como eles acontecem. Então você pode ter um gene, por exemplo, você faz um teste genético em alguém, uma história familiar riquíssima, e você vê que não há mutação nenhuma naquele gene. Aí você vai dizer, o teste normal. Aí vocês vão dizer ou imaginar que o paciente não tem nada e liberar ele. Ah, que bom, você não tem nada. Não, não é assim. Você pode... Tem tantos mecanismos que podem justificar uma disfunção no gene que não seja a mutação, a mutação. Ou seja, a ausência de prova não é prova da ausência. Então, nesse caso, pode ter um gene totalmente metilado que não funcione, por isso mesmo, exatamente igual a um gene mutado, e o teste diz que é normal, porque não tem mutação. Então, esse tipo de diagnóstico nós ainda não temos, mas o dia que ficar mais disponível, a gente vai poder descobrir muita coisa, inclusive prevenção, retestar pacientes nossos que a gente já havia dado diagnóstico de normal, com nova tecnologia, novo teste, e descobrir mais situações. A gente precisa focar na prevenção, gente, porque é assim que a gente muda a história natural do câncer para esses pacientes e para as famílias. Exatamente. Como é que é esse aconselhamento, então, para as famílias? O paciente descobre uma mutação. Aí o aconselhamento genético, como é que é na prática clínica de vocês o aconselhamento familiar? Posso conversar? Pode, claro. Em primeiro lugar, a gente tem que trazer a família para a análise. Não é, muitas vezes é só o paciente na nossa frente. Mas a partir de um teste mutado que a gente eventualmente tenha dele, a gente analisar o nosso heredograma, nossa história que a gente colheu e identificar outros pacientes sob risco. Quando o paciente está mutado, todos os parentes de primeiro grau deles, leia-se pais, irmãos e filhos, têm 50% de chance de compartilhar aquela mutação. Deveriam ser os primeiros a serem analisados, seguidos do de segundo grau, que são avós, netos, tios e sobrinhos, e do de terceiro grau, que são os primos. Ou seja, um primo compartilha 12,5% do genoma conosco. Ele é tão distante de nós quanto nossos bisavós ou nossos tios-avós, apesar de terem a mesma idade. Então, todos esses parentes têm que ser trazidos, não fisicamente, muitas vezes, mas que a história seja conhecida, e não apenas pelo tumor que traz eles para a análise. Aqui estamos no congresso de uro-onco, estamos focados nos tumores urológicos, mas o BRCA2 que eu mencionei é muito causador de câncer de mama e ovário. É de câncer de mama masculino, é câncer de pâncreas, câncer de rim também. Então, quando a gente foca apenas no tumor da nossa especialidade, a gente perde o olhar para o geral. Então, o que a gente tem que deixar de mensagem num fórum de uro-onco ou em qualquer outro é: abram os olhos. Abram os olhos não apenas para os tumores que vocês sabem tratar, operar e muito bem, que vocês abram os olhos para as famílias e a gente consiga perguntar sobre nossos pacientes, sobre a história familiar de outros tumores, para a partir daí a gente encaminhá-los para a investigação também. Enfim, se eu puder, se eu tiver algo, né, para acrescentar, que provavelmente não tem muita coisa, mas o que a gente vê muito na prática clínica, né? A gente até estava comentando isso antes de começar a conversar, que muitas das vezes o paciente ele já era encaminhado para a gente já num cenário metastático ou de cuidado de fim de vida para fazer uma avaliação, ou mesmo porque outra pessoa na família teve câncer, mas a gente está vendo, a gente sabe, a gente tem dados hoje, que até mesmo num cenário localizado, por exemplo,
de câncer de próstata, 8% desses pacientes, 10% desses pacientes podem ter uma mutação hereditária. Então, esse paciente não chega muitas das vezes no oncologista e no oncogeneticista, ele está com o urologista. E é importante que ele saiba que aquele paciente, muitas das vezes, com um tumor de próstata inicial, ele pode ser portador de uma mutação hereditária que vai beneficiar, essa informação vai beneficiar ele, não só ele, para rastreio desses outros tumores, como o Abílio falou, mas toda a família dele, todas as mulheres da família dele, os filhos. Então, é extremamente importante que a gente conheça essas associações para que a gente possa orientar melhor e evitar, às vezes, diagnósticos muito mais avançados nessa própria família. E a gente também tinha muitos dos pacientes e muitos dos médicos, eles achavam que essa informação trazia um burden emocional, né? Era uma informação difícil, era uma faca no pescoço, né? Assim, poxa, eu tenho uma mutação, pronto, vou morrer de câncer. E eu acho que hoje a gente já consegue tanto desmistificar isso, e a gente sabe que a gente vai utilizar mais uma ferramenta para a gente poder ajudar e para a gente orientar esse paciente e essa família. Então, acho que a genética, a oncogenética, vem como mais uma ferramenta, algo adicional no nosso cuidado com o paciente. Esse podcast está maravilhoso, né? Nós estamos encaminhando assim para os minutos finais. A gente poderia falar desse tema aqui o dia inteiro, né? Com certeza. E aí, Abílio, eu vou te pedir para falar aí 1 minuto qual a mensagem final, principalmente já que a gente está aqui no Uruonco, para o urologista que ainda não incorporou, né, a genética na sua prática clínica. Qual a melhor maneira da gente fazer isso, né? Por onde ele começa? O uro tem que começar a abraçar a genética como uma ferramenta de apoio e de ajuda. Os testes genéticos servem para tentar identificar se o paciente que está na frente dele tem uma predisposição hereditária ou se o tumor dele tem uma mutação que o torna de mau prognóstico. Os genes BRCA, que nós mencionamos aqui, eles, no contexto da urologia, acabaram se constituindo em biomarcadores de mau prognóstico. Para o uro, pode ser muito importante saber de antemão se um paciente à frente dele com um tumor de próstata, que pode ser talvez indistinto em técnica cirúrgica ou em condutas a serem tomadas, se ele tiver essa informação, ele pode decidir por uma cirurgia mais radical, num cenário onde talvez ele pudesse evoluir para vigilância ativa ou algo menos invasivo. Então, a genética tem que entrar na prática urológica como uma ferramenta a mais para ajudá-lo no seu trabalho e ajudá-lo a se constituir mais como médico, pensando não apenas no paciente à frente, mas na família toda, na unidade familiar toda dele, porque ele pode estar salvando vidas assim, identificando pacientes mutados na família que ainda não tenham sido afetados. Ele pode, para essa indicação, para essas pessoas, já encaminhá-las para cirurgias de redução de risco, para medidas preventivas de rastreamento, e assim evitar que elas sejam surpreendidas pelo câncer, que é a história natural da doença na maioria das vezes. O nosso papel é fundamental para mudarmos isso. Exatamente. Acho que depois da fala do Dr. Abílio não tem muito que eu possa acrescentar. Ele foi perfeito, ele falou muito bem. Vou reforçar o que eu já tinha falado anteriormente, né? A gente tem muito como objetivo o nosso paciente que está ali na frente. A gente é muito assistencialista, né, do ponto de vista prático, nós médicos, oncologistas, oncogeneticistas, geneticistas, mas a gente precisa pensar em prevenção, a gente precisa pensar num cuidado maior daquela família e que cabe o reconhecer de uma possibilidade. O nosso papel é muito mais, quando a gente quer conversar, quando a gente fala com os urologistas, é assim, a gente não quer que todo mundo faça diagnóstico de tudo, isso é impossível, a gente está se subespecializando cada vez mais por isso, é difícil a gente reconhecer muitos detalhes de cada história, mas é o reconhecer que aquele paciente ele pode ser um paciente que com uma síndrome hereditária, reconhecer que ele pode ter benefício de fazer um teste genético e que isso vai mudar a história dele e a história da família dele. Então, minha palavra final sempre é prevenção. Claro, né, a equipe multidisciplinar, um trabalho em conjunto para que a gente possa oferecer o melhor cuidado. Quando me chamaram para fazer o podcast, eles começaram assim, não, vamos falar de pesquisa clínica. Eu falei, não, vou chamar os geneticistas primeiro, porque
eu não vou mais conseguir fazer pesquisa clínica se a genética não testar todo mundo, né? Então, basicamente, acho que o meu recado final seria isso, né? Acho que realmente a gente tem que aproximar, né, os geneticistas da nossa prática, tanto nós como oncologistas e os urologistas principalmente, porque pegam esse paciente desde o início da jornada. E aí também, Vivian, você quer acrescentar alguma coisa? Acho que agradecer vocês, com certeza quem puder ouvir esse podcast vai ter um pouco mais de informação sobre oncogenética e saber que a gente está cada vez mais multidisciplinar quanto a isso, né? Que é uma informação cada vez mais presente, e ter a sorte de trabalhar com vocês e ter vocês por perto para estar nessa equipe multidisciplinar. Obrigada, gente, por estar aqui. Obrigada, Vitor. Obrigada, Marcela. Obrigada, Tônia. Obrigada a vocês. Obrigado. Foi ótimo, foi excelente. Uma Obrigada, honra. Vitor. Obrigado mesmo. Foi um prazer Obrigado. imenso. Obrigada.